Olá, pessoal, tudo bem? Família La Salle, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel, atuo na coordenação pedagógica de algumas das soluções complementares da companhia Somos Educação e hoje tenho um enorme prazer de trazer a vocês o empreendedorismo criativo, que é uma dessas soluções pautada e pensada para alunos do ensino médio, mas que pode ser trabalhado um pouquinho antes, vou explicar melhor sobre isso. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, algumas informações que eu tenho certeza é do conhecimento de todos vocês, alguns dados que terminaram nos provocando para trazer essa solução para as escolas. Esses dados são 65% dos jovens que hoje estão no ensino fundamental terão empregos que ainda não existem. E esse é um dado apresentado pelo Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos. E esse mesmo relatório, né, embasado em outros da própria Oxford, diz que 47% dos empregos de hoje irão desaparecer em uma ou duas décadas. Perceba que aqui temos duas grandezas inversamente proporcionais. Por um lado, nós temos os jovens que estão hoje no ensino fundamental, que, quando adulto, as profissões para as quais as escolas estão preparando eles hoje não mais existirão. E do outro lado, nós temos um mundo em que haverão profissões que hoje não existem ainda. E diante dessa, né, grande demanda incerta, diante desse cenário incerto, a gente se provocou a pensar no seguinte: como formar jovens para serem protagonistas em um futuro imprevisível? Como que a gente prepara a mocidade de hoje, a juventude de hoje, para um mundo que nós não conhecemos e que ainda não existe, por causa disso nós não o conhecemos? A partir dessa provocação, a partir dessa inquietação nossa, aqui dentro de casa, dentro da Somos Educação, nós desenvolvemos, né, uma proposta de atividade dentro da escola denominada empreendedorismo criativo. E para nós o empreender é resolver problemas do tipo: tô com fome, o que eu faço para conscientizar os meus colegas sobre algum problema? Como que eu fico famoso no Instagram? Como que eu vou voltar para casa se começar a chover? Como que o aluno volta para casa caso o pai, que sempre o busca, tiver algum imprevisto, ele tiver que fazer uso de transporte coletivo? Resolver problemas no dia a dia, para nós aqui, é uma atitude empreendedora. Então, dentro dessa nomenclatura, desse termo empreender, mais do que estar associado unicamente a negócios, a gente entende isso como resolução de problemas. E essa resolução de problemas, né, empreender, portanto, ser criar soluções a problemas e de uma forma criativa, colocando de fato a mão na massa, né, fazendo de verdade. E esse entendimento, essa ideia é o que dá nome para essa solução denominada empreendedorismo criativo. Sendo o empreender uma postura voltada à ação para criar soluções, fazendo uso de uma habilidade essencial e inerente a todo ser humano, que é a criatividade. Empreender de forma criativa. E esse programa, pessoal, ele traz uma proposta de 4 anos de conteúdo. E aqui uma visão bem geral, tá? Bem básica, do que cada ano trabalha. E quando eu falo de 4 anos de programa, eu estou dizendo que esse programa pode ser aplicado desde o nono ano dos anos finais do ensino fundamental. Isso é muito interessante, porque a nossa solução inicial, a nossa versão inicial primária, ela não contemplava 4 anos, contemplava apenas o segmento do ensino médio.
a primeira, segunda e terceira série. Porém, quando a gente pilotou esse projeto em algumas escolas antes de formatá-lo como ele existe hoje, né, até aplicando parte dos fundamentos que compõem essa proposta curricular, a gente percebeu, de parte das próprias escolas parceiras nossa, que era muito importante trazer isso já para o nono ano. E muitas escolas tratam o nono ano mais como ensino médio do que como ensino fundamental. E há também ali, nessa troca de segmento, muitas vezes, um churn, né, uma perda de alunos em muitas escolas. E a partir dessa provocação dos nossos parceiros, desenvolvemos mais um ano desse conteúdo para que ele possa ser aplicado a partir do nono ano do ensino fundamental, anos finais. E o primeiro ano, o que os alunos fazem? Né? Qual é o conteúdo apresentado a eles? Os módulos são, todos somos criativos, então aqui eu tenho 2 módulos para cada ano, primeiro semestre, segundo semestre do ano 1 do programa. Então, no primeiro ano, todos somos criativos. Qual que é o foco dessa etapa do projeto? Desenvolver a confiança criativa, que os alunos se percebam alguém criativo, que haja aqui uma quebra dos bloqueios criativos que terminam inibindo essa habilidade inerente e presente em todo ser humano. O segundo módulo desse primeiro ano, o objetivo é desenvolver habilidades de trabalho em equipe, que o aluno se perceba que, sendo criativo, ele pode colocar em prática e quais as ferramentas que ele vai ter à disposição para colocar em prática, para empreender, para agir dentro dessa habilidade que é a criatividade. No ano 2, o foco não é apenas o aluno, né, o indivíduo. O foco é o outro. E aqui nós temos os 2 módulos desse ano 2, que é Na Pele do Outro, Pense Grande, Comece Pequeno. Qual que é a proposta aqui? Embora ele possa criar, ter ideia sozinho, e para empreender ele vai precisar, né, do outro, da colaboração do colega. E aí, para ele poder enxergar o colega, é necessário, então, que ele trabalhe a empatia. Existe aqui uma aula bem interessante que eu adoro, que é uma aula em que a gente reviste os alunos de armaduras. Que armaduras são essas? Uma luva látex, aqueles plástico bolha envoltos nas mãos, aqueles elastiquinhos de borracha preso nas articulações dos dedos, alguns óculos, né? A gente coloca nos alunos também e pede para que eles façam atividades comuns do dia a dia, como, por exemplo, subir e descer uma escada, ou até mesmo colocar a linha, né, no olho de uma agulha, que atividades que geralmente idosos devem fazer depois de ter perdido muitas das suas habilidades e agilidades. Então, trabalhamos essa ideia de empatia, de sentir o outro de forma prática. E há um desafio enorme na geração de hoje, que é que ela evolua, mas sem perder a conexão com a geração que deu vida a ela. E eu acho que a escola é um papel, é um cenário muito propício para que isso seja feito. E a gente traz isso nas aulas, né? Que a geração atual deve evoluir, mas sem perder a referência, a conexão, que é a geração passada. No ano 3, o foco aqui é o coletivo. Então, volto lá só para refrisar. Ano 1, foco no aluno. Ano 2, foco no colega, no indivíduo, em quem está ao lado, a empatia, trabalhar a empatia. Ano 3, que startups e produtos digitais. O foco neste caso, o cenário em que o aluno está envolvido, ele e aqueles que fazem parte desse mesmo cenário social. E aqui a gente utiliza muito aquelas metas, né, das ODS, da própria ONU, da Unesco, nos dão referência aqui sobre ações que garantam sustentabilidade, consciência, consumo consciente, economia colaborativa, economia coletiva, a ideia de você trabalhar, por exemplo, projetos de forma simultânea com pessoas em espaços físicos diferentes, convergência de ideias e pensamentos, tudo isso é no ano 3 trabalhado. No ano 4, a gente trabalha aqui
o cenário futuro, a perspectiva para esse aluno. Se fala muito hoje no novo ensino médio sobre projeto de vida, mas, ao meu ver, você propor para o aluno que ele crie um projeto de vida quando ele está lá no 9º ano ou na primeira série do ensino médio, sem dar a ele as ferramentas necessárias para que ele, de fato, crie o seu projeto de vida, ao meu ver, tá, pessoal, não faz muito sentido. É mesmo a mesma coisa quando a gente lá na escola, né, se pedia para trabalhar em grupo, mas ninguém dizia como trabalhar em grupo. O professor fazia distribuir os alunos em grupo, mas não dizia como deveria ser o trabalhar em grupo. E a mesma coisa eu acho que dizer para o aluno criar o projeto de vida no começo do segmento do ensino médio, sem dar a ele as ferramentas necessárias para que ele crie um projeto de vida consistente, não faz muito sentido. Por isso, para nós aqui nessa proposta, o projeto de vida do aluno, ele vai sendo construído desde o começo, mas o aluno, de fato, se propõe a elaborar e dar forma a esse projeto no ano 4, quando ele estiver na terceira série do ensino médio, em que trabalhamos os módulos Futuro Abundante e Da Escola para o Mundo. E aí colocamos no radar do aluno todas as possibilidades que ele terá pela frente. Ele se conhecendo como alguém criativo, empreendedor, conseguindo enxergar e ver de fato quem está ao lado, conhecendo o cenário social do qual ele faz parte. E aí sim, munido dessas ferramentas, ele pode estruturar de forma sólida o seu projeto de vida. E essas aulas, elas acontecem dentro de 4 metodologias, ancoradas em 4 metodologias de aula, tá? Repertório, que são aulas que traz para o aluno conhecimento mesmo teórico, design thinking, metodologias ágeis de desenvolvimento. Então, tudo isso é trabalhado aqui, como você dar feedback, como receber feedback, são aulas de repertório, que o aluno tenha ferramentas, né, como fazer escolhas, como eleger escolhas, criar escolhas e fazer escolhas, né? Vocês vão ver melhor daqui a pouquinho como que isso é trabalhado com os alunos. Temos também aulas de game, que são aulas interativas, práticas, ativas. Por quê? Tudo aquilo que eu faço e me produz emoção, o meu cérebro registra de maneira mais acertada. Existe um componente químico, né? Um químico liberado pelo cérebro chamado dopamina, uma substância química liberada pelo cérebro chamada dopamina, que é aquilo que nos permite sentir emoção. É por isso que às vezes na viagem de férias você lembra do seu filho correndo pela praia, de um momento engraçado, divertido que lhe trouxe emoção, mas você não lembra, por exemplo, do valor que você pagou na passagem, ou quanto custou o sorvete que o filho derramou no vestido, a filha, né, derramou no vestido, o filho derramou, deixou cair no chão, enfim. Momentos que trazem emoção permite registro na memória do que foi vivenciado. E você atrelar aprendizagem com momentos emocionantes é o foco dessas aulas chamada game. Aulas de conexão para que os alunos possam trabalhar em equipe, entendam como trabalhar em equipe, entendam como se conectar com o outro, com o colega. E temos aulas de projeto, porque aprender tudo isso não faz sentido se não houver uma finalidade. Então não é o que eu sei, mas o que eu faço com o que eu sei, e aí os alunos precisam desenvolver projetos em que eles apliquem todos esses fundamentos trabalhados com ele nas aulas de repertório, game e também aulas de conexão. E aqui, apenas para exemplificar, é uma aula acontecendo, essa aula a gente está trabalhando aqui conceitos de prototipagem. Esse de branco é um professor da aula, nós chamamos aqui carinhosamente de facilitador, porque mais do que levar conhecimento para a sala de aula, ele facilita a aprendizagem, propiciando cenários para que os alunos possam explorar e descobrir o conhecimento, trilhando o seu próprio caminho. Então, aqui nessa aula, apenas uma apresentação bem superficial, tá? Eles recebem alguns palitinhos de espaguete, 1 metro de fita crepe, 1 metro de barbante, recebem também um marshmallow e precisam se juntar em grupos para construir uma estrutura livre de marshmallow
e colocar o marshmallow no ponto mais alto. Então, a estrutura livre mais alta, em que o marshmallow esteja sustentado no topo dessa estrutura, seria o time, né, a equipe vencedora. E aqui a ideia é trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, conhecer potencialidades, conhecer fraquezas e também prototipação. É um fundamento muito trabalhado nessa aula em questão. Perceba todos os alunos fazendo alguma coisa, mas cada um fazendo algo diferente. Não há ninguém ocioso, mas cada um fazendo algo diferente, conversando, dialogando, trabalhando em equipe, entendendo entre eles a estratégia melhor para alcançar o objetivo comum a todos. E aqui essa mesma aula a psicóloga dessa rede de escolas na região do Triângulo Mineiro, interior de Minas Gerais, e também aqui a diretora pedagógica, elas participaram da aula para avaliar a expansão desse projeto para as demais unidades da rede, algo que nós fizemos agora no ano de 2020. Isso aqui é uma aula acontecendo no cenário remoto já, né, no ensino remoto emergencial. Nós também fizemos esse exercício de fazer do limão a limonada e reformatamos todas as nossas aulas para que os alunos não perdessem esse conteúdo do empreendedorismo criativo mesmo no cenário remoto emergencial. E essa é parte de uma aula também, os alunos teriam que se juntar em grupos e pensar em uma cadeira para um dos personagens da família Simpson, né, ou da história, né, dos personagens Simpsons. E aqui esse grupo fez uma cadeira para o vovô Abe, né, que é um veterano de guerra. Então a estampa da cadeira, relógio para lembrar da hora de tomar o remédio, isso tudo trabalhando aqueles conceitos iniciais, né, já começando com os conceitos de empatia. Se trabalhou fundamentos no repertório e depois os alunos se preparando já para aplicar esses fundamentos na forma de projeto, dando vida àquilo que havia sido idealizado. Esse é parte do material didático que nós entregamos para os alunos nesse segmento do ensino médio, em que se trabalha o empreendedorismo criativo. Perceba que essa aqui é a apostila do primeiro ano, em que o foco é desbloqueios criativos e que o aluno se enxergue como alguém empreendedor e alguém criativo também. E a apostila, assim, com a capa toda branca, foi uma provocação que nós fizemos para os alunos de fato. E tivemos uma grata surpresa, porque ali, após 2 meses de aula, algumas apostilas começaram a aparecer, toda caracterizada, os alunos perdendo o medo da página em branco, que é um dos bloqueios criativos que trabalhamos nesse segmento, nesse módulo, e aí eles começaram a aparecer, e um termina contagiando o outro, várias apostilas caracterizadas com aquilo que faz parte, né, aquilo que é inerente, aquilo que é a própria personalidade do aluno, do indivíduo, e foi uma grata surpresa perceber isso. E aqui eu mostro para vocês agora algumas páginas internas dessa apostila. É hora de quebrar os seus bloqueios. Perceba que intencionalmente nós adotamos uma linguagem muito próxima do aluno, porque para que a mensagem seja digerida por ele, ela tem que ser transmitida de uma forma que ele consiga assimilar, entender, compreender. Então, a apostila, ela traz sim muito conhecimento, mas é bem diferente do formato tradicional ao qual os alunos estão habituados de receber, né, livros didáticos. Então, aqui é uma apostila com a qual ele se relaciona, que ele consulta, que ele tem gosto em folhear, em olhar e consultar, em ler. Essa também é uma página da apostila aqui trabalhando fundamentos do design thinking, como criar escolhas e fazer escolhas, a técnica do duplo diamante, né? Então, a gente pede para o aluno criar um projeto de vida, mas como que ele cria um projeto de vida? Como que ele cria escolhas? Como que ele faz a melhor escolha considerando a sua própria especificidade, a sua própria particularidade, né? O seu papel como indivíduo único dentro de uma sociedade coletiva. Então, todas essas provocações e discussões a gente traz para a sala de aula e apresenta para o aluno um repertório de ferramentas
que ele pode utilizar para fazer essas escolhas de forma sensata, coerente e objetiva. Uma outra página aqui da apostila também sobre o exercício tão essencial nos dias de hoje, que é ouvir feedbacks e também dar feedbacks. Né? Como que você pode analisar o que outra pessoa fez e, a partir dessa análise, fazer uma colaboração propositiva e positiva para que a pessoa seja melhor a partir da sua avaliação. E quando eu inverto os papéis, né? Quando eu faço algo e levo para que alguém avalie e me dê um feedback de forma que a partir daquela crítica feita eu consiga melhorar, né? E crescer na minha proposta e crescer no meu objetivo. É um exercício essencial, necessário, e nós trazemos isso de forma prática. Eles devem ouvir feedbacks, eles devem preparar e dar feedbacks uns aos outros, uma equipe a outra equipe, de forma propositiva e objetiva. Isso é trabalhado com eles. Apenas uma visão geral eu trouxe para vocês aqui do que essa solução complementar para o ensino médio se propõe em levar para as escolas. Estamos aí no cenário do novo ensino médio, reestruturação do ensino médio, e mais ainda, pessoal, algumas conversas com algumas escolas, temos ouvido que mesmo aquelas escolas que estão retomando o ensino presencial, conversava com algumas escolas na região norte, nordeste, em Manaus, para ser mais exato, e eu ouvia de um coordenador, de um gestor de uma escola, dizendo que, embora foi apresentado para os alunos do ensino médio que pudessem retomar as aulas presenciais, eles mesmos optaram por não fazê-lo, porque haviam se adaptado muito bem ao ensino remoto. E isso traz uma provocação que eu deixo a vocês aqui agora. Como será a rotina de estudo em sala de aula, na escola, com esse aluno que aprendeu a estudar de forma remota? Em que ele percebeu que o conteúdo, ou boa parte do conteúdo que o professor levava para a sala de aula, cada aula de 50 minutos, 6, 7 professores diferentes, em cada intervalo de 50 minutos, que aquele mesmo conteúdo ele agora consegue assimilar, ter acesso em casa mesmo. Qual será o papel desse aluno estando ele na escola? A gente percebe que é uma oportunidade enorme para trazer para esse aluno experiências em sala de aula. Não é o que eu entrego para o aluno na forma de conteúdo, mas sim pensar no seguinte: o que o meu aluno sente estando em sala de aula. Não é o que ele vai conhecer na sala de aula, mas o que ele vai sentir ao estar na sala de aula. E dentro dessa provocação, a gente tem uma enorme confiança e uma alegria muito grande de poder contar com essa proposta curricular de empreendedorismo criativo que traz, sim, essa possibilidade de permitir ao aluno experimentar, viver experiências no ambiente escolar, que acredito ser esse um dos maiores e mais importantes papéis da escola como espaço físico, né, na atualidade. Fico à disposição de vocês para a gente evoluir nessa conversa. Podem acionar os consultores, aqueles que estão apresentando para vocês aqui agora essa proposta, essa solução complementar da Somos Educação, e no aguardo de que a gente possa fazer na prática uma dessas aulas, mesmo no remoto ou no presencial, da forma que vocês escolherem, tá bom? Um abraço grande em cada um de vocês. Família La Salle, um prazer estar hoje aqui batendo esse papo. Espero vê-los em breve. Até a próxima.